A minha noção de bolha, ela veio de um filme que apareceu quando você não tinha nascido. Um filme de 1976 chamado O Menino que Vivia na Bolha. Que, aliás, só para tua curiosidade, né, foi o primeiro filme em que o John Travolta foi... Eu assisti. Né, você assistiu? Assisti na sessão da tarde. Porque ele era um filme para TV. Era um filme pra TV? Isso, ele era um filme pra TV. Eu assisti na sessão da tarde, eu Isso. lembro que era triste. Quando não era Lagoa triste Azul. porque ele não podia sair da bolha, levavam a bolha pra escola e tal. Essa história é real. The Bubble Boy, né? Essa história é real. E depois o Seinfeld, nos anos 90, fez um episódio que tem uma piada com esse contexto. O John Travolta, o primeiro filme dele como protagonista foi esse. Ele era o menino da bolha. Ele tinha 20 anos de idade como ator, fazia o menino mais jovem. Mas não veio daí. Porque eu olhei a bolha de 3 modos na minha vida. A ideia de algo que me aprisiona. A Alegoria da Caverna do Platão, que eu tive contato pela primeira vez em 1973, 10 anos antes de você nascer. Que você tá de costas para entrar para a luz e aí você tá interpretando a sombra como a sua realidade. Isso. E cada vez que alguém... Olha que coisa, Platão, né, século IV a.C. Quando ele constrói a obra República, ele está querendo dizer... Dentro desse capítulo, o 7º, onde aparece essa história, de que nós somos muitas vezes pessoas que estamos trancafiadas dentro de uma caverna, amarrados com correntes pelos pés, com a incapacidade de virar a cabeça para a abertura da caverna. E nós estamos olhando para a parede. Atrás de nós tem uma pequena mureta onde passam pessoas com coisas. A gente só vê a sombra das coisas na parede. Como tem ruído, a sensação é que são essas coisas que estão na parede é que falam e têm vida. Um dia, conta Platão, uma das pessoas que ali estava, ela escapa, ela consegue romper o grilhão, a corrente que prende, e sai lá fora. Qual é a primeira coisa quando você olha fora da caverna? Você perde a capacidade de enxergar. Porque o sol é tão forte e a tendência quando você sai da caverna ou da bolha é voltar correndo para dentro dela. Que é desconfortável. Isso é muito desconfortável, fere a visão, né? Fere a percepção. Quando você vai pouco a pouco, olha que Platão, que coisa boa, você vai se habituando a encontrar a verdade ou encontrar outras coisas que não está com o olhar habituado, e você vê que o que está fora da caverna também existe e muitas vezes é mais autêntico do que o que está dentro da caverna. Se você é alguém que tem afeto pelas pessoas que ficaram, você volta correndo, né, para dizer a elas, isso aqui não é verdade, isso aqui não é só isso, não é todo mundo que vê desse jeito e nem a vida é desse modo o tempo todo. E aí qual é a tendência, conta Platão ali no meio da caverna, é matarem essa pessoa. Essa que volta. Essa que volta. Porque ela, você não pode me tirar desse Tá bom mundo. aqui, tá bom não, aqui, você é não pode me confortável. desiludir. Né? Desiludido. Como é uma ilusão, Sim. você não pode tirar minha ilusão. Minha ilusão na religião, minha ilusão na política, minha ilusão, né, no afeto. E é gostoso, porque é claro que, no fundo, Platão está construindo um texto sobre a morte de Sócrates. Que será executado por si mesmo, Sócrates. Sócrates era o professor do Platão. Todo o livro A República é narrado pelo Sócrates na primeira pessoa. Sócrates é a principal personagem de boa parte dos diálogos de Platão. Platão, quando faz o diálogo A República, Sócrates já tinha sido, né, executado por si mesmo. Entre os gregos havia uma coisa, dentro da bolha grega, para usar um termo de agora, grega não matava grego. Então alguém, né, da elite grega, se ele tivesse que morrer ao ser condenado à morte, como foi o caso do Sócrates, ele tinha que tirar a própria vida. E aí você pergunta assim, mas e se ele se recusasse? Ele não se recusaria. Se condenado pela cidade, ou seja, pela polis, ele não deixaria de fazer isso. E havia o Sócrates a possibilidade de escolher, né? Isso era dado ao cidadão da elite. Você tem de morrer e você escolha. Ou você se joga de cima do templo e, portanto, é uma morte por queda, ou você pega um punhal, né, e coloca no teu próprio coração, ou você toma veneno. Dificilmente alguém escolhia veneno dentro daquela bolha porque a morte por veneno era horrorosa, porque ela era lenta. Sim. E Sócrates escolheu o veneno. Né? Escolheu cicuta, que era o veneno que se usava, né, na época. Pois bem, quando Platão conta a história, né, da Alegoria da Caverna, é claro que ele está fazendo uma menção ao fato de aquele que sai da bolha. E muitas vezes, primeiro que você perde quando sai um pouco, como a gente falava, da visão. Segundo, se você volta e diz, gente, não é assim. Não é assim.
descrença é tão forte, porque ficar iludido comigo mesmo, né, é um desespero, não é para você? Só para finalizar a história do Sócrates, que eu fiquei curioso, acho que outras pessoas também, por que ele foi condenado? E aí eu vou entrar nas perguntas, que eu adorei essa metáfora. Olha que coisa boa. Sócrates é condenado à morte porque ele foi julgado na cidade de Atenas pelos próceres de Atenas, isto é, pelos governantes e as pessoas mais importantes, sob acusação de impiedade e corrupção da juventude. Qual é a base da acusação? Existe o auto do julgamento do Sócrates, certo? Qual é a base da acusação? Porque essa é uma história real, Sim. certo? A base da acusação é Sócrates dizia que cada pessoa tinha que pensar com a própria cabeça, não no sentido de cada cabeça uma sentença, que cada um podia pensar o que quisesse. Sim. É que ninguém poderia me obrigar a pensar de um único modo. Portanto, liberdade de pensamento. Ninguém poderia me obrigar a pensar de um único modo. Eu poderia pensar de modo diferente por mim mesmo. Sócrates defendia isso. E uma parcela da aristocracia ateniense, naquele momento, argumenta que isso distorcia a juventude, que podia se rebelar em relação a esse tipo de percepção. E, em segundo lugar, Sócrates aplicava essa ideia de que cada cabeça tem que ser livre, inclusive para corrigir-se. Sócrates aplicava isso à religião. E no mundo clássico grego, do século V a.C., onde Sócrates está, né, uma pessoa tinha que prestar culto aos deuses do Estado, ou seja, do poder público. Sim. Era um politeísmo, os deuses do Estado, do poder público, eles tinham que ser cultuados. E Sócrates não aceitava, né, que ele tivesse de cultuar obrigatoriamente os deuses todos e deusas, a menos que ele quisesse. E a acusação legal disso é impiedade, de ser ímpio. O termo ímpio significa aquele que não tem piedade, portanto, não tem fé. Claro que é um pouco estranho isso para nós, dado que o Ocidente é mais marcado pela ideia do monoteísmo, uma única divindade. Mas Sócrates achava que ele podia prestar ou não culto aos deuses. Sócrates era rebelde. Sim. Essa rebeldia socrática, ela encantava uma parte dos jovens, né, naquele momento. E Sócrates, portanto, é condenado pelo tribunal ao suicídio. Ele deveria se suicidar, mas aí acontece algo que nos beneficiará na filosofia e na literatura ocidental. Entre o dia que ele é condenado ao suicídio e o momento que ele deveria fazê-lo, havia uma cerimônia religiosa no mundo ateniense em que uma das imagens de Apolo tinha que ser levado de Atenas para uma ilha. E isso demorava 30 dias, ida e volta. Naquele período, ninguém podia executar-se. E, portanto, Sócrates ficou 30 dias na prisão, enquanto isso os amigos iam visitá-lo. Essa visita feita a Sócrates, que os amigos iam, e ele tranquilo, sossegado, gerou um dos mais belos diálogos da história do pensamento, que eu recomendo sempre que se leia, chamado Fédon. Fédon, em que é o período em que Sócrates, estando aguardando a hora de matar-se, ele fala sobre por que ele não tinha medo da morte. E por que para ele a morte era só uma passagem, e por que para ele a morte não significava o final, e é o mais belo diálogo sobre a imortalidade da alma. Ela não é o fundamento do espiritismo contemporâneo, porque o espiritismo de Allan Kardec, né, o kardecismo, ele está apoiado nas compreensões dos celtas, né, do mundo britânico, mas este, né, de Platão, ele influenciará muito da percepção sobre a alma imortal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande questão é que Sócrates era um defensor do livre pensar, né, do livre pensar. O Milor dizia, livre pensar é só pensar, mas há alguns momentos em que não se podia pensar por si mesmo. Fecho parênteses. Você imagina eu lendo isso em 1973, no meu primeiro ano de universidade, com 18 para 19 anos, no meio de uma ditadura no Brasil. É incrível como século IV antes de Cristo, e esse papo que a origem do tema que foi proposto para o nosso roteiro de hoje é as redes sociais. É algo que tem no máximo 20 anos. E como essa questão das bolhas ficou latente, e como essa história de você querer agredir quem não é da sua bolha ficou ainda mais presente todo dia na nossa sociedade, e entender as diferentes bolhas.
a minha percepção disso, vou tentar trazer de um jeito que não tem ainda a ver com rede social, mas me fez entender depois as redes sociais e as bolhas diferentes e as percepções de realidades diferentes. A gente morava, como você disse, no centro de São Paulo, era Santa Cecília, próximo de Higienópolis. A gente ia caminhando para o centro, né, quando eu era criança, para comprar coisas, né, na cidade. Na cidade, mas era o centro de São Paulo. A minha realidade, então, minha escola era perto, a casa dos meus avós era perto, né? A gente tinha uma vida que era muito voltada para o bairro. Eu acho que muitas pessoas, assim, na primeira infância e até a idade escolar, estão sempre voltados para o bairro. Quando eu entrei na faculdade, no Mackenzie, também próximo do bairro, e aí eu conheci a minha primeira namorada, que morava no Brooklyn, né, na Zona Sul, que tinha que pegar a Avenida 23 de Maio inteira. O meu mundo dobrou de tamanho, a minha percepção... Eu nunca tinha conhecido alguém que morava lá. E aí eu entendi, porque se falava São Paulo é muito grande, São Paulo é muito grande, São Paulo é muito grande, mas a vida em São Paulo, para mim, naquele momento, era de cidade pequena. Eu tinha as coisas que eu resolvia ali no meu bairro, por mais que seja um bairro de cidade grande, que tinha convivência com pobreza, né, com morador de rua, com crime, né, já era perigoso andar sozinho na rua em São Paulo. Mas quando eu fui namorar uma menina lá do outro lado da cidade, meu mundo dobrou, que tinha que pegar trânsito e tal, e ela voltava, ia para a universidade, e a universidade me trouxe uma vivência, e aí assim... Entrei em contato com outros tipos de bolha, assim, quando você começa a conviver com a família da namorada, que são outros conceitos, ou quando você entra mesmo na casa de outra pessoa, você vê que os costumes da família são diferentes, que a mãe dela gostava de umas coisas, que era muito diferente do que tinha na minha casa. Então, assim, e essas bolhas entram em choque, né? Na rede social e ao longo da evolução, né, da tecnologia, isso tudo misturou demais, porque a gente falava até sobre o impacto da televisão, né? De uma forma ou outra, ainda nos anos 90, nos anos 80, quando a gente falava sobre uma opinião única, uma opinião de massa, comunicação de massa, isso era verdade, né? As pessoas paravam mesmo. E a noção de bolha era muito mais coletiva do que é hoje. Hoje em dia, a minha impressão é que cada pessoa ter uma caverna de Platão própria, ou então está olhando uma interpretação do mundo que é ali a partir do seu celular, das suas redes sociais, e aí isso se choca muito mais com outra. E pior, muitas vezes, a maioria delas, a internet e o Google e a possibilidade de busca e de informação que todo mundo tem hoje, mesmo pessoas com muita escolaridade ou pouca escolaridade, todo mundo tem as respostas na palma da mão. Não é que está todo mundo só vidrado na ilusão. Todo mundo é o Sócrates. Todo mundo se acha a pessoa que descobriu a iluminação e quer voltar para contar outras pessoas que estão vivendo outras bolhas, outros Sócrates que estão querendo acordar os outros, né? Todo mundo me parece meio rebelde ali, mas ninguém consegue ter uma visão clara de que essas realidades estão sendo construídas. Por isso que é tão difícil acertar pesquisa hoje, né? Identificar um comportamento padrão. Que você traz para mim, Pedro, quando você falava disso, quando eu cresci, depois já na atividade profissional, se começou a usar um termo muito comum que era aldeia global. Isso. A ideia da aldeia global, especialmente as conversas na área de comunicação do McLuhan, né, ela trazia a percepção de que cada vez mais nós integraríamos as nossas percepções até que houvesse uma uniformização, né? E no Brasil isso coincidiu muito com a ditadura. Porque a ditadura, 1964 e 1985, uma das coisas que ela desejou era, num país do tamanho do nosso, fazer a integração nacional por intermédio da mídia. Isso. E a TV foi usada para isso, pelos jornais. É a primeira vez que nós vamos ter um jornal nacional que vai marcar o horário das coisas, antes do Jornal Nacional, depois do Jornal Nacional naquele momento, e também, né, algo que fosse a necessidade das novelas serem informadoras. Haja vista que a censura sobre as novelas ela era muito grande, de modo, entre aspas, a não desvirtuar. Vou contar uma coisa que algumas pessoas talvez não imaginem. Só trazer um exemplo claro, não se explicaria a Caverna de Platão numa novela da forma como você explicou aqui. Não, mas né? Você sabe quem explicou isso? Maurício de Souza. Numa das histórias do Maurício de Souza, ele recontou
numa historinha, num Do quadrinho. Piteco, né? Isso, do Piteco, a história da alegoria da caverna do Platão. Mas colocando... esse quadrinho é dos anos 70? Ele é dos anos 80. Dos anos 80. Dos anos 80. Que legal. Ele faz a historinha, o Maurício de Souza e a equipe, colocando o Piteco, né, dentro de uma situação como essa da caverna. Muito didático, muito compreensível. Depois o cinema trouxe isso assim para ficção científica de forma muito clara no Matrix. Matrix, né? mas antes do Matrix tem um outro filme. Né? Que é o Muito Além do Jardim, que eu já menciono, mas eu não quero fazê-lo agora. Quero lembrar, né, o quanto que a imagem que você marcou da aldeia global, trago eu. Vamos pensar, é preciso vigiar os jornais, havia censura, é preciso vigiar as novelas, porque elas são formadoras. Esses jornais e novelas precisam caminhar numa direção sob controle. Quando você tem a lógica do pensamento único, em que a bolha ela é fechada, isto é, pensar do mesmo modo todo mundo ao mesmo tempo, a novela poderia ser um objeto subversivo. Não é à toa, né, que Dias Gomes sofreu censura, Jeanette Claire sofreu censura, né, e outros em relação àquilo que faziam. Quando você diz, né, da ideia de bolha em si, e que hoje é uma multiplicidade de bolhas, vem na minha imagem aquele soprador de bolhas que a gente tem, de bolinha de sabão, seja como era o meu caso como criança em Londrina, usando, né, o galho, né, de uma árvore em que era furado no meio, especialmente, né, algumas plantas que a gente fazia, porque quando você sopra, né, para fazer bolha de sabão, elas saem várias delas de tamanhos variados, algumas se juntam às outras e outras, ao se colidirem, elas se estilhaçam. Isso. Elas perdem o seu lugar. E elas têm cores diferenciadas, elas têm também algo que é uma certa inclinação à vida própria, né? O que eu gosto demais de lembrar dentro disso é a possibilidade de nós termos também o mundo digital como sendo produtor de ilusão, mas também produtor da não ilusão. Porque a ideia de algo que nos encante e possa nos dominar, nos tornar cativos, ela é possível, né? Mas na outra ela também não é o tempo todo. Você mencionou a TV, desculpe me alongar, mas eu não podia... Em 1979, Peter Sellers fez um filme chamado Muito Além do Jardim, foi o título em português, em que um jardineiro chamado Chance, não se conta por quê, ele passou a vida inteira dentro de uma casa de uma pessoa rica, fechado, só cuidando do jardim. Ele nunca saiu de dentro da casa. A questão é que ele, já mais idoso, um dia o seu patrão morre. E não tinha mais ninguém da família porque todos já tinham morrido. E ele tem de ir embora. O único contato que ele tem com o mundo é pela televisão. Tudo para ele que era real era a TV. Como ele é expulso da casa, ele pega uma das roupas do patrão, coloca e sai caminhando. Tem uma cena para mim inesquecível no filme. O primeiro grupo de pessoas que ele encontra era um grupo de delinquentes. Uma gangue, para usar o termo norte-americano. E essa gangue vem para cima dele. E quando veio para cima dele, ele nunca viu isso. Para ele, toda pessoa era boa, oferecia alimento. Tanto que, em alguns momentos, ele encostava com alguém que estava comendo e pedia comida. Porque era assim dentro da casa. Claro. Quando a gangue vem para cima dele, ele tirou do bolso a única coisa que o conectava com o mundo, que era um controle remoto de televisão, e ele ficava apertando para ver se eles desapareciam ou desligavam aquilo, porque ele dava para notar que era agressivo. E ele sai correndo e é atropelado. Ao ser atropelado, isso é o começo do filme, não é o final. Ao ser atropelado, ele é atropelado por um senhor muito rico, que o chama para dentro do carro para levá-lo num hospital. E toda a conversa dele, do Chance, do jardineiro, é sobre planta. Esse senhor não consegue entender aquilo como simploriedade. Ele acha que é sabedoria. E quando ele diz, olha, é difícil a vida do senhor, ele diz, tudo como nas plantas tem outono, tem primavera, e ele se torna conselheiro de empresas e depois se torna conselheiro de presidente da República nos Estados Unidos, porque tudo que ele dizia, tudo tem espinho, tudo precisa adubar o chão, tudo pareceria marcado pela sabedoria. E ele é alguém que nunca tinha ido além do jardim. É uma história romântica, bonita, mas ela não é sempre desse modo, né? Nem ela é romântica e nem é bonita. É impressionante. As principais discussões que eu tenho hoje com pessoas que são de outras bolhas ou que têm percepções diferentes partem
daquele que quer dar um exemplo de algo que ele viveu. Eu vejo isso todo dia. E aí tem isso, aquilo, tem isso. O brasileiro é assim mesmo, porque eu vejo isso todo dia. Ou então aquele cara que vai viajar para o exterior e aí ele tem uma experiência ruim na França e aí ele fala, francês é tudo mal educado, é horroroso. Franceses são francos. Francês é um cara sem paciência, um povo mal educado, um povo que não recebe bem. Não sei. E aí eu sempre digo, cara, tudo bem, mas isso é uma experiência de bolha, uma experiência pessoal. Essas construções e essa percepção de algo mais amplo da vida em sociedade, eu acho que a gente está se perdendo, porque dentro também do mundo digital e da rede social, acaba sendo uma percepção pessoal alimentada pelo algoritmo. Né? A frase que eu mais uso de Leonardo Boff, o grande pensador, você já ouviu, é: um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Quando você, ao mencionar a tua namorada que morava distante do lugar onde você morava, obviamente que a família dela pensava a mesma coisa. Claro. Né? Isto é, lá do outro lado, quando ela ia sair, ela dizia, nossa, ele mora longe, o Pedro, eu tenho que ir até lá. Né? De maneira geral, a gente vê isso na TV. Quando a base, por exemplo, de um jornal de TV, né, ou até do rádio, mas numa TV mais, né, ela fica numa capital como São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas quando vão mencionar outro estado, esquecendo que elas estão simultaneamente em todos os lugares, assim, não, porque lá no Amazonas, lá no Piauí, e o dedo faz o apontamento, né, como se isso significasse que existe uma área central e uma distância. De uma certa maneira, se a gente for falar de central, o único lugar que a gente tem que marcar é Cuiabá, né, porque Cuiabá é o centro geodésico, né, da América do Sul. Você crava ali a ponta do compasso e você faz o círculo certinho, né, na América do Sul. Existe até um obelisco, né, no lugar que marca, né, essa condição. No entanto, você diz assim, não, você disse, eu tive uma namorada que morava longe, ela morava lá do outro lado. O lá do outro lado, né, significa que existe um lado que é o lado meu, que é o lado perto, que é o lado confortável, e existe o outro lado. Né? Esse outro lado, aquele lugar, lá, aquela pessoa, agora eu vou usar a expressão, aquela gente, fulaninho, fulaninha, esse povo, né? Toda essa generalização, de uma certa maneira, pode parecer estranha, mas ela foi capturada pela filosofia, né, porque você sabe que há dois métodos básicos, né, de reflexão na filosofia e na ciência. O método indutivo e o método dedutivo. Isso está em ciência e filosofia. O método indutivo é quando eu observo cada uma das coisas particularmente, isto é, eu vejo que você gosta de falar, que a outra pessoa gosta de falar, o outro gosta de falar, e eu chego a uma conclusão geral. Ou seja, né, todo mundo gosta de falar. Eu chego à generalização. Isso, exatamente. As pessoas generalizam a partir das pequenas experiências pessoais que elas tiveram. Eu posso inverter. Eu parto da dedução, de uma verdade geral. Todo francês é assim. Você é francês, você é assim. Certo? Esse método que parte do geral para o particular, ou seja, do grandão para o pequeno, do múltiplo para o uno, ele é o método dedutivo. O inverso eu parto das coisas em si particulares e chego a uma ideia geral. A maior tendência nossa, em qualquer um dos dois casos, é trabalhar a generalização como sendo o nosso modo de compreender a vida. Não é estranho que eu queira compreender as coisas a partir do modo como eu as compreendo como certas. Ele só não é correto, mas não é estranho que a gente seja assim. Não é estranho que eu queira que o mundo se integre ou que ele encaixe. Que ele faça sentido para mim. Que ele faça sentido.